Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, a liturgia hoje vem nos ensinar duas formas de cuidar, em especial, do povo de Deus. E ao fazer essa reflexão, é bom que nós cuidemos de alinhar o nosso coração ao Senhor, de forma a silenciar os nossos impulsos, muitas vezes as nossas vontades, a nossa vaidade, o nosso senso de justiça, e nos mantermos firmes naquilo que Deus quer de cada um de nós. Porque o senso de justiça, ele é fundamental quando nós vamos fazer o nosso exame de consciência, quando nós vamos nos apresentar ao Senhor. E ainda assim, conosco, geralmente, nós temos mais facilidade de voltar os olhos à misericórdia. Mas o senso de justiça para com o irmão, para com o outro, esse não é produtivo. Esse não tem valor algum. Quase valor algum. Porque Jesus diz que ele quer a misericórdia e não o sacrifício. Nesse caso aqui, não julgueis, para não seres julgados. E percebam que não há nenhum mas a afirmativa,
que não deixa dúvidas. Não julgueis. E não julgueis, ele reforça para não seres julgados. Portanto, como que nós temos cuidado do irmão, da comunidade? Apontando as falhas, os erros, as limitações, os pecados, como os fariseus. Olha, seus discípulos aí, ó. Presta atenção aí, rapaz. Isso aí não é permitido fazer, não. Ó, toma cuidado. Isso daí não. Ou nós temos feito como Jesus, cuidado dos seus. Com um detalhe, Jesus sabia muito bem que ele não estava permitindo que os seus discípulos pecassem. Em outra palavra, Jesus vai dizer, quando ele é questionado, seus discípulos não fazem jejum, não? Jesus vai dizer, enquanto estão com o noivo, não. Mas eu não permanecerei sempre no meio deles. E quando eu voltar para o meu Pai, sim, farão jejum. Aqui nessa passagem, o Filho do Homem é maior do que o templo. Então Jesus estava dando de comer a quem tem fome, seus discípulos tinham fome. E nós? Como nós temos cuidado daqueles que nos rodeiam e que têm tanta fome, assim como nós também temos, do próprio Deus. Quero a misericórdia e não o sacrifício. É um convite para ofertarmos sempre o amor, o acolhimento, é o abraço, é o cuidado, é a palavra amiga, a palavra que impulsiona, a palavra que, de forma alguma, rebaixa ou destrói, mas uma palavra que eleva aquela pessoa. É ofertar o amor de Deus e a alegria. E levar. Esse é o caminho do Senhor. Porque quando subimos ao monte, quando nos apresentamos a Deus, nós o encontramos. E aí sim, após o encontro com Jesus, nós passamos a cumprir todas essas práticas de jejum, de abstinência. Evitamos o pecado, cumprimos os mandamentos, mas isso é porque nós amamos o Senhor. Já nos encontramos com Ele. Enquanto longe, acolhe, traz para perto, traz para um caminho seguro. O caminho seguro é Deus. Que nós possamos espalhar o amor de Deus. Ah, mas eu rezo, eu oriento para que a pessoa se converta. Peça a Deus discernimento. Jesus atraía as pessoas até Ele. Com amor, com misericórdia, com cuidado. Ele não repelia ninguém. Depois que Cristo acolhia, aí sim ele dizia, filho, filha, agora não peques mais. Você está comigo, você é meu. Quando nós temos essa condição de querer auxiliar na conversão do outro, que a gente busque, em primeiro lugar, amá-lo como Deus o ama. Apresentá-lo ao amor de Deus, pois é pelo amor de Deus que nós seguimos nosso Deus. Depois reze. Reze
Ofereça você sacrifícios de jejuns pela conversão dessa pessoa ou dessas pessoas. Entre primeiro, cabe a nós o primeiro combate. Ela ainda está fragilizada. Sem o mestre, somos muito fracos. Nós combatemos primeiro. E ao passo que Deus vai fazendo a sua obra, essa pessoa também é alcançada por seu amor. Ao passo de quando tem abertura, fale sim, mas não julgue. Só expõe as maravilhas de seguir o Senhor. Dê o seu testemunho. O nosso testemunho, falar do nosso seguimento, com todas as nossas limitações, dificuldades, mas mostrando a grandeza do amor de Deus que age em nós, isso sim alcança o irmão ou a irmã. Pois a própria palavra dizia, Jesus falava com autoridade. Os mestres da lei também falavam, mas não convertiam corações. Nós possamos nos entregar cada dia mais ao nosso Senhor, pedir a Ele que nos ensine a espalhar o seu amor, o seu reino em nosso meio para todos. Querido Jesus, nós queremos te agradecer, te pedir que o Senhor nos torne cada dia mais Deus, cada dia mais fiéis, somente a Ti. É por Ti, Senhor, que queremos viver. Por isso nós te suplicamos. Fica conosco, Senhor. Fica conosco e dai a todos nós teu Santo Espírito. Amém.